Olá, boa tarde, bom dia. Sou o doutor Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez tentando, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Isso é muito importante para mim, que você continue fazendo, passe para uma amiga, para um amigo, para que meu canal possa cada vez mais crescer. Quero aqui agradecer a todos os 267 amigos que se inscreveram no meu canal, estão acreditando no meu trabalho, estão me deixando muito feliz mesmo. Eu quero aqui também, né, fazer um agradecimento especial de uma amiga, uma amiga do meu amigo, né, amigo do pastor Moisés, lá de Caruaru. O nome dela é Cristina Feitosa. Cristina, muito obrigado pelos elogios. Seus elogios são muito importantes. Que Deus me ilumine, né? Para que eu continue sempre com a humildade, botando o pé no chão, que a inteligência é um dom de Deus e eu tenho que preservá-la. Aí, preservar tem que ser com muita fé, com muita dedicação, com muito estudo. Cristina, muito obrigado a você e continue ouvindo meus vídeos, viu? Assistindo. Marque lá o sininho, toda segunda, toda quarta e toda sexta eu faço um vídeo e você fica sabendo das minhas observações a respeito dos problemas do Brasil. Segundo, eu quero agradecer também. Ah, não, desculpa, eu quero dizer que eu deixo aqui o meu telefone, meu e-mail, o meu blog. Qual é a vantagem do meu blog? Em 3 a 5 minutos, de segunda a sexta, sempre um assunto novo, você se inteira de política, de economia, de direito, enfim, né? Qual é o objetivo? Manter-nos atualizados. Isso é muito importante. Quero também agradecer àqueles, né, que foram muito agressivos comigo, me xingaram com palavrões. Eu não fico chateado, pode me continuar me xingando, porque é o direito seu, não vou criar, não quero criar uma guerra, muito pelo contrário, até porque o meu tema de hoje eu estou fazendo um vídeo sobre a apaziguação do nosso Brasil, né? E eu quero deixar à vontade, eu acho que é uma questão de educação, né? Tem uns que eu respondo com muito obrigado, tem outros que eu nem puder responder, eu respondo, porque são tão ofensivas à dignidade do ser humano que eu me recuso a emitir qualquer comentário, mesmo um obrigado, viu? Mesmo um obrigado. Eu quero deixar bem claro, eu sou livre para pensar, graças a Deus procuro estudar todos os dias para cada vez mais levar conhecimento e aprender com vocês. Agora, as pessoas que se propõem a me xingar, provavelmente elas não têm nada para me ensinar, mas de certa forma eu fico feliz também, ok? Bom, gente, com o fim das eleições de 2022, né, o presidente Bolsonaro foi dormir, né, e deve ter sonhado com o exército na rua dando um golpe, né, porque foi assim o tom, né, da sua campanha, né? Ele lutou sempre por fechamento, porque ele resolveu comprar uma briga, né? Não precisa de a gente ficar aqui, porque ele comprou uma briga com o Poder Judiciário, comprou uma briga também inicialmente com o Poder Legislativo, mas depois com o orçamento secreto, com o Legislativo ele se acalmou. Mas continuou a briga com o Poder Judiciário, especialmente com 2 ministros do STF, porque eles comandaram o Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu acho o seguinte, né, que o presidente Bolsonaro devia ter um pouco de respeito mais aos brasileiros e ter feito um discurso poucas horas antes, de ter comprovado, né, quando o presidente do TSE ligou para ele e comunicou que ele tinha sido derrotado e o vitorioso teria sido o ex-presidente Lula, ele ter feito um pronunciamento, né, e agradecer aos 58 milhões, ao povo brasileiro, mesmo os que não votaram nele, né, porque a democracia é isso, a democracia significa a alternância de poder, eleições periódicas, livres e soberanas. O voto do eleitor é que deve ser o que deve prevalecer, né? Eu quero dizer o seguinte, né, que os 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro não fizeram porque acreditar que ele foi um bom governante. Não. Ele tinha de ideias claras, acertadamente apresentadas à nação. Não, o Bolsonaro não tinha isso. O Bolsonaro não fez isso, né? O Bolsonaro, ele pegou uma briga, ele ganhou a eleição em cima da Lava Jato, em cima do slogan da corrupção, que estava realmente muito grande no nosso país, né? A Lava Jato vem desde 2014, né, tocando nessa ideia, corrupção, corrupção, prende, prende, delação premiada. Bolsonaro vem em cima dessa ideia, uma vacância, assim, um desencanto com o Partido dos Trabalhadores,
do povo brasileiro e Bolsonaro ganha a eleição. Para piorar, ele me força, né, vamos dizer assim, convida o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, que se transformou herói sem ser. Ele não tem culpa. Veja bem, eu não tenho nada contra o juiz Sérgio Moro, ou ex-juiz Sérgio Moro. Ele foi um herói que o povo fizeram. Ele não era um herói, ele era um juiz comum, como outro qualquer. Né? Ele tinha que interpretar a lei, interpretar a Constituição. Né? E jogar ser imparcial. Né? Mas, infelizmente, a realidade é isso. Né? As pessoas votaram em Bolsonaro por isso, não. As pessoas não votaram em Bolsonaro porque ele negou a ciência o tempo todo. Bolsonaro é um governo que não preza a ciência. Bolsonaro é um governo que não prezou o Ministério da Educação. Bolsonaro foi um governo que não investiu em ciência e tecnologia. Muito pelo contrário, tirou receita. Né? Bolsonaro destruiu a cultura, colocando as pessoas que não gostam de cultura na ciência, na cultura. Botou um racista na fundação que cuida dos negros. Então, Bolsonaro ele quis ser o contraditório. Né? Ele veio com uma separação. Não tem como. O governo Bolsonaro veio separando, ele veio destruindo, desconstruindo as instituições políticas e as instituições de Estado. Ele interferiu na Polícia Federal, interferiu na Procuradoria-Geral da República. O Aras foi advogado do Bolsonaro o tempo todo, quando devia ser o defensor da lei. O Procurador-Geral da República tem que ser o defensor da lei, defensor da Constituição. Mas esse Aras, né, só defendeu o Bolsonaro. Foi o advogado particular que o Bolsonaro conseguiu ter durante 4 anos. Né? O Bolsonaro negou, inventou a cloroquina. Ele disse que a vacina, né, só servia nem para o cachorro dele, o cachorro aquele vira-lata que faz plantão lá no Palácio do Planalto, né, chamado Faísca. As pessoas votaram no Bolsonaro porque as pessoas estavam desacreditadas na grande corrupção montada pelo PT. Agora, culpar só o PT por corrupção é um pouco desonesto, porque a corrupção no Brasil sempre existiu, desde 1808, quando Dom João VI chegou aqui. Para vocês terem uma ideia, né, não sou eu que estou falando, mas é a história. Ele traz 15 mil pessoas no navio, e quando chega aqui no Rio de Janeiro, ele toma a casa das pessoas que estavam morando no Rio para alojar os portugueses que vieram com ele. Então você vê que já começou os erros do Brasil nesse tempo. Né? Então a corrupção, nós tivemos várias CPIs, né? Me lembro que na época na ditadura militar a gente não tinha muito escândalo porque tinha censura. O governo usava da censura para coibir, né? Para confiscar os jornais, para confiscar as revistas, né? Para publicar somente o que era de interesse do governo. Isso é a ditadura militar. Então, se você... a ditadura militar, no tempo da ditadura militar não teve corrupção. Teve, e muita. Agora, por que não foi divulgado? Porque os jornais eram censurados. Todo dia ia um censor lá e carimbava. Matéria censurada. Tinha jornal que só publicava receita de bolo, porque ele preparava um jornal para... Quando o censor ia lá no final da tarde, censurava tudo, aí não dava mais tempo para colher novos depoimentos, novas fontes, consultar novas fontes, ele pegava uma receita de bolo e publicava. Essa era a realidade do Brasil. Agora, a partir da redemocratização em 1984, 85, né, com a campanha das diretas, aí sim os jornais passaram a ser, com a Constituição de 88, os jornais passaram a ter, né, porque é proibido na Constituição de 88, censura. Né? Aí vem o quê? Os escândalos, né? Os escândalos. Outro aspecto que fez aumentar a corrupção, o que acontece? Em 1982, com a crise internacional, com a crise do petróleo, né, de 69, 79, 80, os países árabes detectaram que eles ficariam ricos aumentando o preço do petróleo, criaram a OPEP. Ao invés de vender 1 bilhão de barris por dia, vendia só 500. Então tinha uma oferta menor, né, do que o consumo. Aí o preço do petróleo disparou. O que os árabes fizeram? Pegaram esse dinheiro que estava nos bancos americanos e emprestaram, empréstimo para a América Latina. Então o Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai se endividaram buscando dinheiro nos Estados Unidos, buscando dinheiro na Europa, buscando dinheiro na França e construir sua infraestrutura. Foi assim que foi feita a infraestrutura do Brasil pelo regime militar. Quando o México, em 1982, quebra, os países árabes disseram, opa, não empresta mais. Então acabou os recursos.
né, externos. Aí o Brasil entrou numa crise. O orçamento sempre mais apertado, o que acontece? Começa as empreiteiras fazerem, né, conchavos com o governo, indicando ministros, para quê? Para ganhar as verbas para as construções das rodovias que o Brasil foi fazendo na década de 70, década de 80 e 90 e assim sucessivamente. Tivemos o problema da grande inflação, vem o plano de Fernando Henrique Cardoso, né, o Plano Real, reergue o Brasil de novo no cenário mundial, faz uma renegociação da dívida externa, né? O Pedro Malan fez um trabalho muito interessante sobre a dívida externa. O Lula pega, né, o governo Fernando Henrique. O Lula é tão ingrato que ele disse assim, ele disse que estava herdando uma herança maldita. Ele foi ingrato com o povo brasileiro e com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Herança maldita ele vai pegar agora, em 2023. Mas na década de 2000, 2002, 2003, quando o Lula ganhou, a situação economicamente do Brasil era muito melhor do que hoje. Então o Lula pegou um período bom. Tanto que o governo de Lula, o primeiro governo de Lula foi excelente, todo mundo aprovou. Né? O Lula ganhou, né, em 2002, né, e governou de forma tranquila. Havia uma preocupação naquele tempo com se o Lula ia implantar o socialismo, o comunismo, coisa que não afeta, a socialismo, o comunismo não assusta mais ninguém. Só o pessoal radical do Bolsonaro é que ainda tem medo de comunismo. Não existe comunismo mais no mundo como instituição política. Existem os ideólogos. Comunismo hoje é uma história. O comunismo acabou no dia 9 de novembro de 1989 com a queda do Muro de Berlim. Ali desmanchou-se. Não vamos comparar a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, a própria China como comunistas. Eles são ditaduras, né? São ditaduras, são governos não democráticos, como muitos países árabes, né? Mas isso aí a gente não pode levar em consideração. E o Lula não fez o socialismo, o Lula não implantou o comunismo. Muito pelo contrário, né? O Lula privatizou o Estado, né? Ele montou o esquema de descapitalização da Petrobras, né? Os escândalos da Petrobras. A Lava Jato é uma realidade, provou isso. E todas as outras corrupções. Então o governo Lula não foi um governo honesto. Mas foi um governo bom. O governo da presidente Dilma foi muito ruim. Ela deixou-se, né, ela não soube negociar com o Congresso e deixou-se levar lá pelo ex-deputado pastor, agora do Rio, que eu não lembro o nome dele agora, né, que tentou a eleição em São Paulo, mas parece que o povo de São Paulo não elegeu. Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Aí tiveram em processo de impeachment, mas Dilma levou o país a uma grande recessão, 2015, 2014, 2016. Vem o Michel Temer, né, através o impeachment causou um desgaste muito grande na nossa sociedade, criou uma desunião, criou, vamos dizer assim, eu sou a favor do impeachment, acho que Bolsonaro devia ter sido processado no impeachment, pelo menos tentar fazer, porque o impeachment ele tem uns aspectos jurídicos, mas tem um aspecto político. Mas a nossa política ela está muito desmoralizada. O nosso Congresso, os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, vereadores, prefeitos estão muito desmoralizados. Essa é uma grande realidade. Então não surgiu com os erros de Jair Bolsonaro um movimento político que proporcionasse a votação do impeachment. Bom, com isso, né, o PT traiu o ideário do povo brasileiro, porque o PT, quando nasceu em 1979, 1980, ele tinha um discurso ético, um discurso pela moral, e nada disso o PT conseguiu. Aí o que acontece? Em 2017, 2018, com a questão da Lava Jato, me surge Bolsonaro. Bolsonaro pega essa vacância, né, esse desgaste desastroso a impeachment de Dilma e vem com uma nova ideia, né? Acabar com a corrupção. Eu vou manter a Lava Jato, eu vou acabar com a corrupção, mais Brasil, menos Brasília, eu vou criar só 20 ministérios, tinha 39 no governo Dilma, né, para poder alocar os apadrinhados, né, do PT, para dar sustentação política, para ver se não tirava o impeachment de Dilma. Dilma só não criou 40 ministérios, mas 39, né? Acho que Dilma criou. Aí o Bolsonaro reduziu, parece que para 14, e, enfim, o Bolsonaro enganou o povo. Porque quando ele assumiu, ele não trabalhou. O Bolsonaro ficou 4 anos parado, andando de motociata. O Bolsonaro não acabou com a Lava Jato, não manteve a Lava Jato, muito pelo contrário, ele destruiu a Lava Jato. Esse Augusto Aras foi
posto ali para destruir a Lava Jato. Não estou defendendo a Lava Jato, não. E não podemos afirmar também que o governo Bolsonaro é um governo que não teve corrupção. Teve, gente, muita corrupção no governo Bolsonaro. O resultado, né, do governo Bolsonaro só será descoberto daqui em 2023, 2025, por aí. Porque o que acontece? Tivemos a CPI da Covid-19, que eu li o relatório, são 1.295 páginas, que eu peço a Deus que os senadores e os deputados tenham a iniciativa de publicar esse relatório em livro para que seja distribuído nas escolas, porque esse livro, essa CPI da Covid-19, ela foi muito esclarecedora, ela fez um retrato muito fiel do que foi a Covid-19, né? Da falta de vontade do presidente Bolsonaro em salvar o povo, que ele não quis dar importância, ele retardou a compra de vacina, enfim, porque ele é um negacionista. Não adianta dizer que o Bolsonaro ele é um negacionista. Infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso. Mas para fechar a ideia, quer dizer, aí vem agora numa reeleição, Bolsonaro se candidata à reeleição, foi muito votado, foi. Mas esses 58 milhões de votos não são porque Bolsonaro é bom, Bolsonaro foi bom. Não, Bolsonaro foi um péssimo governo. Agora, por quê? Porque as pessoas também não estão acreditando no PT. Então essa divisão caótica, horrorosa, né? Eu tenho 2 minutos para encerrar isso. O que eu quero? Essa divisão política que o Brasil vive, o PT também tem culpa. Eu estou desejando que o PT, agora, como do discurso do presidente Lula, disse que ia ser um governo do Brasil, que ele governe realmente, que o povo brasileiro, ele chamou o povo brasileiro, e eu acho que o povo brasileiro precisa de ser coparticipativo, a gente precisa de governar também com o presidente Lula, deixar essas picuinhas, vamos abrir nossas portas para os nossos vizinhos, vamos pedir desculpas aos erros que cometemos, a agressão que nós fizemos aos nossos amigos, aos nossos familiares, e vamos trabalhar pelo país mais justo. Porque o nosso país está muito fracassado, nosso país está muito dividido e desunidos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Então, a minha preocupação é, o Brasil está dividido, hoje eu estou chamando de Brasil dividido 2, que eu já fiz um vídeo sobre um tema sobre isso. Então, a gente precisa entender que o Brasil dividido do jeito que está, não vai chegar a lugar nenhum. Todos os governos têm culpa, tanto o PT, que fez um péssimo exemplo, com a corrupção, com a estrutura corrupta que montou em seu governo de 2000 até 2017, né? 2002, 2003 até 2017, e o Bolsonaro, que prometeu ser um governo que não tinha corrupção e não fez nada. Bolsonaro não fez nada, foi um governo, ele talvez não tenha corrupção, porque ele não trabalhou, ele não fez nada para o Brasil. Então o Brasil parou 4 anos com o governo Bolsonaro. E oxalá que agora ele saia lá do seu retiro, que ele está no Palácio da Alvorada, e que trabalhe, porque ele ainda tem 2 meses para atender aos anseios, a situação do Brasil, resolver os problemas do Brasil. Até 31 de dezembro de 2022, Bolsonaro é o presidente da República. Ele não pode negar isso. E nós o respeitamos, porque está na Constituição, né, que tem que ser cumprido, que ele é o presidente da República até 31 de dezembro de 2022. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.